Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus hoje? Amém. Então encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Nem que seja um sorriso com os olhos, né? Pode tomar o seu assento, aplaudindo Jesus porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui nessa linda comunidade. Já ouvi palavras aqui que são inefáveis. Que bom ver Jesus levantar pregadores, levitas, cada um com um talento, e assim o corpo de Cristo vai se firmando na terra. Quero cumprimentar o pastor Carlos, que é o senhor, né? Deus abençoe. O senhor é bonito, hein, rapaz? Eu olhei, quando eu entrei, ele falei: Jesus, o irmão Lázaro voltou do céu. Eu tomei um susto. Quero cumprimentar o evangelista Renê. Está aqui, meu grande amigo. O Carlinhos, cadê o irmão Carlinhos? Foi arrebatado, né? O Carlinhos, a Bruna, que é esposa do Carlinhos, né? E os obreiros aqui da casa. Eu tenho certeza que essa noite ficará marcada para sempre no nosso coração. Isso se o som deixar, né? Pronto. Daniel Candeias é meu filhão, né? Foi ele que fez a ponte para que eu chegasse aqui. Eu costumo dizer no Rio de Janeiro, pastor Alex, que para chegar até mim, Jesus é o caminho e o Daniel é o pedágio, né? Só tem como chegar se passar pelo pedágio, né? O pedágio é o Daniel, né? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 20. Deus está aqui. Será que se eu fizer um pedido, os irmãos, vai atrapalhar muito? Será que nós poderíamos fechar essas janelas? Porque aí a gente consegue segurar um pouquinho o som que está lá fora, né? Isso diminui um pouquinho. Isso ajuda um pouco. Esse lugar já está quente e vai ficar mais quente ainda, viu, gente? Atos, capítulo de número 20. Quem encontrou, diga amém. Pois bem, vamos ler aqui a partir do versículo de número 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque sobre o colo, né? Incline a sua cabeça por um minutinho. Pai, eu estou aqui neste ambiente que o Senhor preparou para esta noite. Os seus filhos já me colocaram em suas mãos, já oraram pela minha vida, e a minha oração não invalida deles, mas a minha oração, Senhor, completa a oração deles. O Senhor sabe que desde adolescente eu fiz um pacto de todas as vezes que tomar o microfone orar. E a minha oração é aquela antiga, Senhor, que o Senhor cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramado. Rasgue os céus sobre esta laje. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz... Os que podem dar a Jesus mais uma linda salva de palmas. Maravilha.
eu vou começar a ministrar, só vou fazer um pedido aos irmãos. Quando você for levantar ou precisar se locomover, olhe para o chão, está cheio de fios. Tente não pisar nos fios, tá? Porque cada vez que você encosta no fio, dá aquele terremoto aqui, né? Aí tem gente que acha que é o anjo bradando, ou a trombeta tocando. E não é nem o anjo, nem a trombeta, né? É o irmão pisando no fio, né? Amém? Diga comigo. Entendi, pastor? Então, aquele glória a Deus, só para eu saber que não estou sozinho aqui. Maravilha. Me acompanha aqui o pastor Roberto Marinho, que é o meu tecladista. Pastor Roberto morava nos Estados Unidos e trabalhava com o pastor Benny Hinn. Alguém já ouviu falar do pastor Benny Hinn? Aquele americano que tem um ministério de curas. Aí o pastor Roberto veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? Que sou eu. E o pastor disse amém. Pode não, pastor. Roberto, mude a música para mim. Eu estava pensando no que falar aqui, né? Diante de tantas pessoas que já conhecem a Bíblia. O pregador que me antecedeu aqui estava com uma verborragia afinada, né? E com aquele vozeirão de pregador assembleiano de antigamente, né? Nós crescemos ouvindo isso, né, Alex? Aí começou, até que chegou na minha geração. Na minha geração ninguém tinha voz para nada, né? E aí Jesus começou a nos usar do jeito que a gente era. E eu falei, Senhor, que prego aqui, Senhor, neste culto, com esses irmãos que fizeram das tripas coração, porque o culto de vigília, embora seja uma mini vigília, nós já vamos atravessar daqui a pouco esse dia para o outro, eu costumo dizer que esses cultos são cultos de hora extra. E culto de hora extra, o pagamento também é dobrado, né? Porque toda hora extra, o pagamento é dobrado. Então fique ligado, porque Deus pode tocar você profundamente aqui. E eu estava olhando os irmãos e veio ao meu coração o texto que eu li. Mas o texto que eu li será apenas a cereja do bolo. Eu quero contar tudo que envolve esse texto. Estava pensando aqui como linda é a Bíblia e como os crentes desta geração mais nova precisam conhecer um pouco mais da palavra. Digo isso porque eu prego desde criança, né? Me dá até angústia quando eu vejo aqui o pregador lá do Recife falar que me escuta desde criancinha. Como pode? O cabelo dele é tudo branco também, né? Como? Não, dá angústia, né? Dia desse eu estava num culto, chegou uma irmã perto de mim, ela devia ter uns 180 anos, né? E ela falou assim para mim, com aquela boquinha murcha, sem dente nenhum, falou, pastor, eu escuto o senhor desde criancinha. Eu falei, suas músicas no rádio, na Marumbi. Eu falei, música minha? Ela falou, o senhor não é o Feliciano Amaral? Eu falei, não, o Feliciano Amaral já dorme no Senhor. E fez a sinfonia toda para os animaizinhos dormir dentro da arca, né? Para Noé ter paciência de conduzir o povo, né? Mas faz parte, como eu prego desde criança. E desde criança pregando, o Senhor me levou pelo mundo todo. Eu preguei em mais de 80 nações do mundo, em todos os continentes da terra. E aqui no nosso Brasil, em mais de 4 mil municípios. Então, todas as memórias que eu tenho da minha infância e adolescência, sou eu agarrado a um microfone como esse. Às vezes, não como esse, porque esse aqui é moderno. Às vezes, meu microfone era ligado numa caixinha de som, e a caixinha de som era ligada numa bateria de carro, porque não tinha energia no lugar. Eu falava, aleluia, o povo entendia, glória a Deus atrás. Pense numa confusão. Mas também não trago na minha memória, desde a minha infância até os dias de hoje, a lembrança de um culto, seja ele de manhã, tarde, noite ou madrugada, que Jesus tivesse faltado à reunião. Meia dúzia de irmãos entenderam, eu vou tentar melhorar. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Às vezes, por motivo de força maior, nós atrasamos quando chegamos no culto. Às vezes, precisamos sair do culto antes dele terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. E ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra esses crentes loucos aqui, que amam emendar o culto numa vigília, né? Aí ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja linda e poderosa? E como eu estava dizendo, nessas minhas andanças, Torquato, daqui para lá, de lá para cá, você que viaja o mundo todo é testemunha disso, estamos vivendo um tempo de crentes que conhecem tão pouco da Bíblia, né? Os nossos cultos são cultos muito imediatistas, né?
São cultos de promessa. Você vai conquistar, você vai ganhar, você vai ser curado, você vai ter dinheiro no bolso, sua família vai se unir, o Senhor vai fazer uma cirurgia plástica no seu rosto, você vai ficar bonito, né? Hoje as mensagens são assim, costumo dizer que são mensagens de autoajuda, né? Não que eu seja contra a autoajuda, eu sou amigo talvez dos maiores coaches do Brasil. Eles são bons em colocar o ego das pessoas lá em cima, mas eu costumo dizer que culto, principalmente pentecostal, não é lugar de autoajuda, é lugar de ajuda do alto. Eu não entro aqui para ter meu coração massageado, eu entro aqui para ter um equipamento novo para a guerra. Eu costumo dizer que culto é como o soldado que saiu do campo de batalha e veio para o quartel-general, veio para ser socorrido porque está cheio de cicatrizes e feridas, e depois de ser curado vai sair com armamento pesado. As armas o Senhor está trocando nesta madrugada, aqui no início desta madrugada. Anote o que eu estou dizendo. Tem pessoas aqui dentro que quando forem para casa e dormirem, quando acordarem amanhã de manhã e olhar para o espelho, vão tomar um susto, não vão se reconhecer. Os amigos, os vizinhos e os parentes vão olhar meio estranho, vão dizer: onde você estava depressivo, deitado em uma cama, estava com síndrome do pânico, caído, agora você está aí todo vibrante. O que foi? Você viu um passarinho verde? Aí você vai dizer: não, foi uma pombinha de fogo mesmo. Foi o Espírito Santo que visitou aquela laje abençoada. E a sua vida será transformada. Mas para isso é preciso conhecer a palavra. Diga comigo: é preciso conhecer a palavra. Porque somente um crente alicerçado na palavra não tomba, não cai, não esmorece. Ele pode passar pelo vale da sombra e da morte, mas sabe que alguém passa com ele de mãos dadas lá. Diferente dessa geração muito novinha que eu chamo de geração Nutella. Você não pode pisar no dedo do pé da pessoa que ela já desvia, né? Nós estamos vivendo um tempo de que as pessoas são tão rasas na palavra, que um dia desse eu saí de um culto lá no interior de São Paulo. Quando eu fui chegando perto da minha caminhonete, eu até parei, porque eu fiquei emocionado. Tinha uns 10 crentes ao redor da minha caminhonete, com as mãos na caminhonete, orando. Eu falei: meu Deus, estão abençoando a minha viagem. Cheguei perto para não incomodar, fui começar a orar. Comecei a ouvir a oração deles, eu fui obrigado a repreender. Porque os 10 estavam com a mão na caminhonete dizendo assim: eu tomo posse, essa caminhonete é minha. Eu dentro e falei: essa caminhonete é minha. Aí alguém falou: não, pastor, que nós estamos vindo da igreja ali do lado, e o pastor disse que tudo que a gente quiser é só botar a mão e tomar posse. Eu falei: vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai ser ofertante, sacrificante, dizimista, vai fazer voto. Aí você vai ver o céu se abrir e Deus te enriquecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas mal conhecem os segredos da palavra. Por exemplo, quando eu olho para a Bíblia Sagrada inteira, e eu já li a Bíblia mais de 30 vezes, escrevi mais de 20 livros sobre ela, e ainda me julgo um analfabeto a respeito do conhecimento bíblico. Mas tem coisas que sempre me marcaram. Uma delas foi ler os evangelhos. Diga comigo os evangelhos. Pergunte para o irmão do seu lado, mas não deixe ele abrir a Bíblia. Quantos evangelhos existem na Bíblia? Pergunte para ele. 1, 2, 3, qual é a resposta? Teve gente que ficou em dúvida. Tem gente contando, já está usando a segunda mão. Não, só tem 4 evangelhos. Interessante é que no início não haviam só os 4 evangelhos. A Bíblia que você carrega aí, que você coloca às vezes debaixo do braço pensando que é desodorante, ou deixa em casa como se fosse um adereço enfeitada, às vezes fica em casa na estante aberta no Salmo 23, como se fosse uma mandinga espiritual. E tem crente que já deixou o uso da Bíblia, agora está usando a caixinha de promessa mesmo, né? Comete o pior de todos os pecados, enfia a mão na caixinha e diz: deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Aí ele abre e está escrito: estou contigo e não abro, meu servo, né? Porque as pessoas já não têm mais o apreço pela palavra. Mas essa Bíblia que está na sua mão, aprenda. Levou 1.600 anos. Não foram 1.600 meses. Não foram 1.600 semanas. Não foram 1.600 dias. Foram 1.600 anos para chegar nesse livro que nós temos na mão. Entre o primeiro escritor da Bíblia, que é Moisés, que escreve o Pentateuco, os primeiros 5 livros, e o último escritor da Bíblia, que é o apóstolo São João, que escreve o Apocalipse, nós temos uma distância de quase 2.000 anos. E interessante, por isso a Bíblia é o livro mais vendido e lido no mundo até hoje, porque não é um livro normal. Quem lê o livro do Gênesis e pula para o Apocalipse vai falar assim: os 2 escritores sentaram numa mesa e entraram num acordo.
Porque o Gênesis começa com um casamento entre Adão e Eva, e o Apocalipse termina com um casamento entre a igreja e Jesus de Nazaré. Parece que eles sentaram juntos, mas não se conheceram. Por isso que muitas pessoas erram quando vão falar que a Bíblia é um livro que tem mais de 40 autores. Mentira! A Bíblia tem mais de 40 escritores. Autor é um só. E ele está sentado no alto e sublime trono nesta noite. Ele é tão grande que mesmo assentado no trono, os seus pés estão pisando aqui na laje. Mas a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a rocinha está ficando cheia da sua glória. Então olha a beleza desse livro. Pois bem, 1600 anos. A Bíblia Sagrada tem, a Bíblia Protestante tem 66 livros. Quantos livros? A Bíblia Católica, da qual a nossa se originou, porque eles vêm antes de nós, tem 7 livros a mais. E antes da Bíblia Católica ser formada, Daniel, o imperador Constantino, que foi aquele que foi o encarregado de cristianizar o mundo todo da sua época, porque até no início do reinado dele os crentes morriam nas arenas, morriam naqueles coliseus, como o Coliseu de Roma. Pensavam que poderiam matar um crente, mas cada gota de sangue que caía naquela arena brotava 10, 30, 100, 500 crentes. Eles achavam que matando os crentes ia intimidar os outros, mas as pessoas eram tão escravizadas, quando viam alguém morrer por aquilo que acreditavam, dizia: deve valer a pena, então eu quero morrer também no lugar deles ali. E as pessoas se converteram. Constantino percebeu que o reino todo de Roma, mais da metade dele já era cristão, e com medo de um motim, ele cristianiza o mundo todo da sua época. Quem ler as fábulas vai ler que Constantino diz que ele estava na guerra, olhou para o céu e viu uma cruz em chamas, e ouviu uma voz dizendo: por esta cruz vencerás. Isso é tudo conversa fiada. Constantino era um político. Como era um político, sabia como governar o povo, e com medo de um motim, ele transforma o reino dele todo em cristãos. E ele começa a observar outras religiões que já existiam, e ele percebe que as religiões que mais prevaleceram e permaneceram no mundo eram religiões que tinham um livro. Diga comigo, um livro. Mais uma vez, um livro. Ele viu os judeus que eram embasados no Velho Testamento, no que nós chamamos de Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Então Constantino diz: esta religião, o cristianismo, vai além da religião, é uma filosofia. Porque é uma filosofia que ensina o homem a respeitar pai e mãe, respeitar a esposa, amar o próximo com a si mesmo. Então ele diz: preciso de um livro. Então ele começou a buscar os livros proféticos de Israel, e também os livros escritos na era pós-Jesus, depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Lá nas cavernas do Qumran, em Israel, encontraram mais de 180 livros. Constantino pegou todos esses livros e colocou na frente dos monges católicos e disse: eu preciso que vocês separem os melhores livros, os livros mais sagrados, que falam de acordo com aquilo que eu penso, porque eu quero um livro escrito. Nas cavernas do Qumran, onde encontraram esses 4 evangelhos, encontraram outros 36. São 40 evangelhos, e eu já li todos eles, porque existem livros contando sobre os evangelhos apócrifos. O que eram os livros apócrifos? Eram livros escritos, segundo eles, sem a inspiração divina. E Deus foi permitindo, porque este livro se tornou o nosso guia. Então tivemos outros livros, e a pergunta que eu sempre fiz foi essa: se tinham 40, por que escolheram 4? Por que não 5? Por que não 6? Porque Deus permitiu que somente 4 escritores tivessem deixado na Bíblia para nós os seus evangelhos. Pergunte para mim, por quê, pastor? Quem conhece a Bíblia sabe que a Bíblia não é um livro que fala apenas com palavras. Ela fala com números. Existe uma numerologia bíblica. O crente pentecostal fica ouriçado quando compra qualquer coisa e aparece o número 7. Ele é renovado na hora. Ele comprou um carrinho velho, quando foi emplacar, apareceu o número 7, ele já entra no mistério. Eita, porque o número 7 é o número da... O número 3 na Bíblia é o número da Trindade. O número 1 fala do Deus único. O número 40, que é o número que aparece muito na Bíblia, é o número da provação. 40 anos de Israel no deserto, 40 dias de Elias jejuando, 40 dias de Jesus no deserto. Então existem números na Bíblia que falam conosco. O número 4 também fala. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque o número 4 é o número da plenitude da terra.
Todas as vezes que você ler a Bíblia, tem partes na Bíblia que é até engraçada. A Bíblia diz que existem 4 cantos da terra, só que a terra é redonda. Eu nunca achei nada de canto naquilo que é redondo. Mas o escritor diz que existem 4 cantos da terra. Existem 4 estações do ano que governam o nosso mundo. Existem 4 pontos cardeais primários: norte, sul, leste e oeste. O número 4 é o número da plenitude da visão do homem. Vou dar para vocês aqui um exemplo. Eu sei que muitos crentes aqui já foram em cinema, e se eu perguntar quem foi, vai ter gente que não vai levantar com medo de ser excluído, então não vou perguntar. Mas quem conhece cinema desde lá atrás, vão se lembrar que a primeira vez que foram ao cinema, o cinema era mudo, só havia imagem. Aquele cinema era chamado de Cine 1D, em uma única dimensão, que era a imagem. Se você for hoje em qualquer shopping assistir um filme normal, sem ser aquelas salas com 3 dimensões, você vai olhar o bilhetinho, vai estar lá, Sala Cine 2D, 2 dimensões, porque passaram a ter som e imagem. Daqui a pouco os homens foram evoluindo e criaram o filme em 3 dimensões. Quem já assistiu alguma coisa em 3D aqui? Você coloca aquele óculos, a primeira vez que eu coloquei, eu quase saí correndo. Porque eu vi o negócio que estava lá na tela, vim aqui, eu fiquei igual palhaço tentando agarrar. E não ri não, porque eu sei que tem muita gente aqui que já fez a mesma coisa aqui. Por que 3 dimensões? Porque além de você ter imagem e som, você interage com aquela visão. Só que aí vem um ser humano, sabe como é, e cria o cinema em 4 dimensões. Não sei se no Rio de Janeiro já tem. Eu me lembro quando fui aos Estados Unidos, eu fui lá na Disney e eu fui assistir um filme em 4 dimensões, Jesus de Nazaré. Pense num terremoto na tela lá, um navio chacoalhando e a sua poltrona começa a chacoalhar também. Eu crente pentecostal, o sangue de Jesus tem poder. O que é esse negócio aqui? Daqui a pouco começa um desenho dos Simpsons, e aquela bebezinha dos Simpsons solta um pum. E o cheiro vem na cara da gente do pum. Porque na poltrona da frente tem uma canaleta que sopra. Aí para não deixar a gente atormentada, eles colocam lá uma rosquinha daquelas do Dunkin' Donuts, aquele cheiro gostoso. Quando passa numa chuva, cai água em cima da gente, mas só em forma de borrifar. O que é o cine 4 dimensões? Ele não tem só imagem, ele não tem só cor. Você não só interage, você se torna um ator dentro do filme. Você vive dentro dele. Isto é a 4ª dimensão. Ou seja, é a plenitude da visão dos homens. Existem 4 evangelhos na Bíblia só por um motivo. Pergunte qual? Cada evangelista foi um fotógrafo. E cada um deles tirou uma foto de Jesus. Um tirou uma foto de Jesus de frente. O outro tirou uma foto de Jesus de costa. Um tirou uma foto do lado esquerdo e a outra do lado direito. E quando você pega essas 4 fotos e coloca numa parede, você tem a visão plena daquilo. Se eu estivesse pregando em uma igreja antiga, não moderna, esse púlpito não seria assim. Seria de madeira. Quem já viu aqueles púlpitos de madeira? Se o pregador do púlpito disser, desenha este púlpito, as pessoas que estão na frente só vão conseguir desenhar a frente, enquanto que as que estão aqui vão desenhar as costas. A esquerda e a direita desenharão o que vem, porque ninguém consegue ter uma visão plena daquilo que é fechado, a não ser aquilo que está diante dela. Por isso, 4 visões, 4 dimensões, 4 retratos, e colocado na parede você tem uma visão plena de Jesus. O Evangelho de Mateus, por exemplo, desenha para nós um Jesus que é rei. Diga, rei. Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque quem escreve é um judeu. E esse judeu, Mateus, ele só escreve isso porque ele viu um milagre pessoalmente quando Jesus estava caminhando pela terra. Mateus é possivelmente um dos únicos discípulos de Jesus que sabia ler e escrever. Havia aprendido aos pés do Dr. Gamaliel, lá na escola de Jerusalém. Aprendeu a arte da economia. Por isso foi absorvido por Roma, para ele se tornar um homem que mexia com dinheiro, um cobrador de impostos, um coletor de impostos. Você sabe como ele se converteu ou não? A Bíblia Sagrada diz que Roma mandou cobrar os impostos. Sabe como Roma cobrava os impostos dos judeus? Não mandavam um cobrador sozinho ir lá cobrar, senão as pessoas no motim matavam ele. Por isso que quando Jesus está caminhando na estrada, tem um cobrador de imposto em cima da árvore. Não é que ele subiu ali para ver Jesus, ele estava vindo na estrada e ele viu o povo vindo, com medo de sofrer o motim, ele subiu na árvore. Aí quando Jesus está passando, Jesus para e olha para a árvore e diz assim, ei Zaqueu, hoje me convém entrar dentro da sua casa. Por
isso que Zaqueu já desce assim: olha, tudo que eu roubei eu vou devolver. Devolvo até 4, medo de morrer. Porque os cobradores de impostos não andavam sozinhos. Quando Roma mandava alguém cobrar, ela escolhia uma província de Israel, escolhia a principal avenida e mandava 200 cobradores de impostos. Quantos cobradores? 200 cobradores, cada um deles tinha um guarda do lado dele, uma espécie de guarda-costa, um soldado da guarda pretoriana, que ficava com o seu escudo, o seu arpão e a sua espada fincada aqui na sua cintura. Ficava para guardar o cobrador de impostos. Fazia um pregão e as províncias, as cidades, as aldeias vinham, as pessoas iam pagar o seu tributo ali. Jesus está passando por uma cidade nesta hora. E como ele era um cidadão, ele também exercia o seu direito de cidadania. E ele vinha de uma fase onde ele foi empresário, ele era carpinteiro. Imagine que ser carpinteiro na época de Jesus era como se você fosse o dono da fábrica da GM, porque tudo naquela época era feito de madeira, carro era feito de madeira, os móveis eram feitos de madeira. Então Jesus fecha a sua empresa para começar a pregar, mas ele tinha que pagar o tributo ainda. Então ele está vindo com alguns discípulos, e quando entram naquela avenida, 100 cobradores de impostos em mesas aqui, mais 100 aqui, soldados ali. Detalhe: todos os cobradores de impostos usavam a mesma roupa. Isso era uma estratégia. Todos eram homens letrados e estudados. Todos eram judeus. E judeu vai deixando a barba grande. Todos usavam um quipá sobre a sua cabeça. Eu quero que você tenha essa visão agora. Imagine você em uma avenida, 100 cobradores de impostos de cá, 100 cobradores de impostos de cá, todos usando a roupa da mesma cor, usando um quipá sobre a sua cabeça, todos com barba na cara. Quem lembra do Bin Laden aqui? Depois do Bin Laden, qualquer barbudo que a gente encontrava na rua dizia: é o Bin Laden. Porque a barba esconde a fisionomia. Roma fazia de propósito isso. Pergunte por quê? Para que os cobradores de impostos não fossem reconhecidos. Para que ninguém olhando falasse: ah, o filho da dona fulano de tal é cobrador. Quando todo mundo foi embora, a gente pega ele e mata, porque ele está roubando o seu próprio povo. Roma não tinha coragem de colocar romanos para cobrar os impostos. Por isso chamavam os judeus. E aí Jesus está entrando naquele movimento. Se eu conheço bem os discípulos práticos, eles devem ter dito: Senhor, cada um de nós vai ficar numa fila, quem for chamado primeiro, vai todo mundo para lá, porque a gente economiza tempo. E Jesus dizendo: não, aqui tem algo especial para fazer. E alguém diz: que tipo, Senhor? Tem alguém aqui que Deus escolheu. Tem alguém que é diferente. Aí os discípulos olham na cara dos 200 cobradores de impostos, usando a mesma roupa, uniforme, usando o mesmo chapéu na cabeça, a mesma barba. E os discípulos dizendo: só ele para ver aquilo que ninguém vê. Porque para nós é tudo igual. Porque homem olha para fora, mas só Jesus consegue enxergar por dentro. Jesus vai andando e de repente ele para na frente de um cobrador de imposto e diz para os meninos: é aqui. Ficam todos na fila. Quando chega a vez, era muita gente para pagar imposto. Os cobradores nem olhavam para a cara das pessoas. Aqui, com a caneta na mão, a pena, um nanquinho, um papiro, dizia para a pessoa: qual é a sua profissão? Eu sou carpinteiro. Jesus falando: sou carpinteiro. Quanto foi o seu faturamento? Foi tanto. Então você tem que pagar tanto de tributo a César. Jesus dá os denários, pede para Judas aqui um pouquinho de dinheiro, paga. O homem aqui pega o dinheiro, conta, devolve o troco, tira um recibo, e na hora de escrever o recibo, ele coloca o recibo aqui no nome de quem? Qual é o seu nome, cidadão? E ele: Yeshua. E o homem diz assim: Yeshua, você é filho de quem? Começa a complicação. Eu imagino Jesus dizendo: você quer saber a minha linhagem da terra ou a minha linhagem do céu? Porque se for da terra é um problema. Na terra eu tenho mãe e não tenho pai. Mas se for minha linhagem celeste, eu tenho pai e não tenho mãe. Eu imagino um moço que aprendeu na Universidade de Jerusalém, dizendo assim, que todo homem que estuda em universidade tem uma mente muito analítica, uma mente científica. Começa a achar: esse camarada é louco, esses judeus malucos. Tá, meu amigo, tá aqui, ó, tá bom, tá aqui o seu tributo, tá aqui a sua nota fiscal, pode ir embora. E ele diz assim: próximo da fila. Jesus pega o recibo, imagino eu, quando ele dobra o recibo e vai saindo, ele diz assim: Levi, me segue. Quando Jesus diz Levi, o coração do Levi que está sentado aqui quase sai pela boca. O soldado que está do lado dele já começa a se armar. As pessoas que estão ao redor pagando as outras mesas começam a olhar: Levi? É o Levi.
Meu Deus, o Levi está traindo o seu povo, o Levi está roubando a gente, o Levi está perdido. Quando Jesus diz Levi, eu imagino o Levi botando a mão na roupa, tipo, calma aí, será que eu escrevi meu nome aqui no papel? Ele olha para a mesa dele, mas ele não tinha escrito o nome dele em lugar nenhum. E aí ele deve ter perguntado, ô, sou Yeshua, como é que o senhor sabe o meu nome? Aí Jesus deve ter olhado para ele dizendo assim, eu não sei só o seu nome, eu te vi no ventre da sua mãe, eu conheço o seu passado e posso escrever o seu futuro. Ei, Levi, me segue, Levi. E Levi parte para andar ao lado de Jesus. Por que você acha que mais tarde Jesus troca o nome dele e chama ele de Mateus? Porque o nome Levi ficou marcado. Todo mundo sabia que o tal do Levi havia traído Israel, então o nome dele é trocado para Mateus. E como era muito estudado, andou ao lado de Jesus, e ele sabia que somente o Messias tinha o dom da profecia. E cada vez que ele anda ao lado de Jesus, ele vai desenhando Jesus como rei. O evangelho de Mateus é um evangelho que começa com genealogia. Ô, palavra bonita e difícil. Diga comigo, genealogia. Mais uma vez. Se falar 3 vezes, está batizado com o Espírito Santo. Oh, palavra abençoada. Genealogia. O que é genealogia? Eram pessoas que tinham linhagem, eram pessoas que sabiam de onde tinham vindo, eram pessoas que conheciam a estrutura da sua família, conheciam o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, até traçarem a linhagem toda e chegar lá nas 12 tribos de Israel. Só tinha genealogia quem vinha de família que primeiro sabia ler e escrever, de pessoas que tinham cultura, e somente as pessoas aristocráticas, as pessoas ricas tinham isso. Então Levi desenha para os judeus que esperavam o Messias como rei, Jesus como o rei. Por isso no livro de Mateus, Jesus é apresentado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí Mateus tira uma foto de Jesus com a coroa e diz, ele é o rei, e coloca a foto dele na parede. Saímos do evangelho de Mateus, entramos no evangelho de Marcos. Diga Marcos. Para mim é o evangelho da Bíblia que tem o nome mais lindo de todos. Marcos, olha, a gente faz até biquinho para falar, né? Marcos. O evangelho de Marcos é estranho. Pergunte para mim por quê. Primeiro porque foi o primeiro de todos os livros do Novo Testamento a ser escrito. E ele é escrito 70 anos depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. O evangelho de Mateus, ou o evangelho de Marcos, ele é mais estranho ainda porque Marcos não era discípulo de Jesus. Tente lembrar o nome dos 12 apóstolos. Veja se tem algum Marcos lá. E a pergunta que fica é, como é que um Marcos aparece no meio do caminho e escreve um evangelho? Só quem estuda muito bem o Novo Testamento vai se lembrar que esse Marcos apareceu na Bíblia. A primeira aparição dele está na Bíblia de uma maneira estranha. Jesus está num lugar e tem um rapaz que ele acorda e ele está pelado e sai correndo. Quem já leu isso na Bíblia? Tem um moço que está no evangelho, ele aparece, ele fica nu, quando ele vê, ele se embrulha num lençol e vai embora. Esse era João Marcos. Esse Marcos queria seguir Jesus, mas ele não tinha idade, não era emancipado. Então fizeram pegadinhas para ver se ele sumia. Mas ele era tão apaixonado pelas coisas de Cristo, que como ele não pôde ser discípulo de Jesus, mais tarde ele vai se encontrar com o apóstolo São Paulo. E ele se torna discípulo de Paulo. Só que vai chegar um momento que Paulo está sendo perseguido e Marcos sai correndo. E Paulo diz assim, não quero Marcos porque ele não presta, porque ele é um covarde. Aí passa o tempo, quando Paulo vai mandar uma carta para Timóteo, diz, Timóteo, estou te escrevendo esta carta porque estou aqui em Troas e eu deixei a minha capa, estou preso. Por favor, quando vier me visitar, traz a capa e traz Marcos, porque hoje eu vejo como ele se tornou um grande homem de Deus, como ele é importante para o reino. Agora, como Paulo jogou Marcos fora, Pedro, que era concorrente de Paulo, absorveu João Marcos e disse, você vai ser meu discípulo. E Marcos se tornou discípulo do apóstolo São Pedro. Como Marcos é de uma família rica, ele sabe ler e escrever. Pedro está 30 dias antes da sua morte em Roma, preso. Quando ele está preso, sentindo que a morte vai chegar, ele recebe a visitação de João Marcos. Pedro é um pescador. Pedro não sabia ler, não sabia escrever. Então quando Pedro recebe a visita de Marcos, por impulso ele diz a Marcos, Marcos, na próxima visita, traz pena, nanquim e papiro. Por quê, Pedro?
porque antes de ir embora desse mundo, eu quero deixar um retrato de Jesus. Na próxima visita, Marcos senta do lado de fora, do lado de cá das grades, e Pedro está lá dentro. E Pedro dita o evangelho segundo escreveu São Marcos. O evangelho segundo escreveu São Marcos são os evangelhos mais simples da Bíblia. Pergunte por quê? Não tem genealogia, não tem nada de profundidade. Tudo que você lê no evangelho de Marcos é colocando Jesus como um servo. É como Jesus que cuida dos homens, é Jesus se colocando até abaixo dos homens para mostrar o amor. Por que Jesus ali é um servo? Porque Pedro era um homem sem letra, era um homem que não sabia ler e escrever. Tudo que ele lembrava de Jesus era de impulso de histórias. Tem um versículo no evangelho de Marcos que não tem em nenhum outro. Pergunte qual? O último capítulo de Marcos, capítulo 16, o versículo 7, está escrito assim: que Pedro estava trancado dentro da sala quando Jesus ressuscitou. E quando as mulheres vieram lá do túmulo, entraram dentro da casa, elas pararam os homens que estavam lá dentro. Os discípulos disseram: estivemos na tumba e a tumba está vazia. 2 homens apareceram para nós e disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Quando elas falam isso, o coração dos discípulos se alegra, mas tem um discípulo que está sentado no canto em depressão profunda, não tem coragem de levantar a cabeça, e é Pedro. Aí as mulheres começam a falar: esse anjo apareceu para nós e ele mandou um recado. E qual recado, mulheres? Ele disse assim: vá até os discípulos e a Pedro. Vou repetir: avisem aos discípulos, vírgula, e a Pedro em particular, que o mestre vai encontrar ele lá na frente. Por que os outros evangelistas não escreveram isso? Porque eles não experimentaram isso. E o que significa isso, pastor? Pedro havia negado Jesus na madrugada da sua morte. Pedro se sentiu um lixo. Pedro é o discípulo que mais erra na Bíblia. É o discípulo que pula na água e afunda. É o único discípulo que anda ao lado de Jesus endemoniado. Jesus um dia tem que falar assim para ele: para trás de mim, Satanás. Pedro é aquele que deixa Jesus em saia justa. Jesus vai lavar os pés dos discípulos, chega na vez de Pedro, Pedro não deixa. Aí Jesus diz assim: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro estica os pés e as mãos, diz: então lava o meu corpo inteiro. Se é para ficar perto do Senhor, não lava só os pés não, lava as minhas mãos, os meus braços, me lava inteiro. Para os discípulos não significou nada, mas quando Pedro, no canto da casa, em depressão, se sentindo um traidor, ouve as mulheres falar que Jesus, ao ressuscitar, lembrou dele. Avise aos discípulos e a Pedro. Essa palavra entrou no coração e quebrou as cadeias do diabo. O diabo perdeu Pedro naquele dia. Era a maneira de Jesus dizendo: não importa o que você fez, Pedro, eu continuo te amando. Não importa que você tenha me negado, eu ainda tenho história com você. Não importa o que aconteceu, lá na frente nós ainda vamos caminhar junto. Por isso que Pedro, quando morre e ao ser crucificado, diz aos romanos: eu não sou digno de ser crucificado como Jesus, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque Ele é o meu Salvador. Por isso o evangelho de Marcos é tão simples, porque foi ditado pela boca de Pedro. Quem diz um amém por essa palavra? Saímos do evangelho de Marcos e entramos no evangelho de Lucas. Só que eu vou deixar o evangelho de Lucas para o fim, porque é dele que eu vou começar a pregar. O evangelho de João é o último evangelho escrito, sim ou não? O evangelho de João é tão poderoso que me dá arrepio. Lembrando que João é um pescador e ele e Pedro eram sócios de uma companhia marítima. Se é pescador, é um homem iletrado também. Amém, igreja? Sendo um homem iletrado, eu pergunto para vocês: como é que um homem que não tem cultura, um pescador, começa a escrever no seu livro do jeito que João escreveu? Alguém se lembra como é que começa o evangelho de João? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Deus vivo. Me dá arrepio. Olha o poder que tem só a recitação dos versículos.
Não é um versículo normal. Você vai encontrar no Evangelho de João as características de Jesus como Deus, o Filho do Deus vivo. Você vai encontrar Jesus sendo reverenciado, e sinais mais prodigiosos, de Jesus subindo no Monte Tabor e refletindo luz como o sol. Você vai ver os maiores milagres de Cristo em situação de poder no Evangelho de João. Por quê? Porque João enxergou ele como Deus, o Deus que estava no céu, e mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquila sua forma divina e desce entre nós e se faz carne, e caminha entre nós e traz a salvação para todos nós. Amém até aqui? Por isso João tira uma foto de Jesus como Deus e coloca lá naquela parede. Nós já temos 3 fotografias: ele como rei, ele como servo e ele como Deus. Agora olhe para o seu irmão e diga: preste atenção agora. Temos o Evangelho de Lucas, o Evangelho de... que no grego seu nome não é Lucas, é Lúcius. E esse grego, que tem um nome grego, e repito, esse grego, porque Lucas não é judeu, Lucas não é árabe, não é africano, ele é grego. Diga comigo, grego. E só de falar disso me dá arrepio. Quer perguntar o porquê? A pergunta que fica é: como é que um grego que vem da Grécia, e a Grécia é a capital do mundo antigo, onde os homens e as mulheres eram diferenciados em tudo. Os gregos sempre foram mais bonitos que todos os povos da terra. Tanto que até hoje, quando passa um homem bonito na rua, a mulherada fica oriçada e grita: eita, que lá vai um deus grego. E quando passou uma mulher bonita, os homens também falam: parece uma deusa grega. Os gregos tinham um DNA diferente, eram belos. Uma coisa é pregar para uma pessoa que quando olha no espelho você não sabe se ela está de frente ou de costa. Uma coisa é pregar para uma pessoa que não se aceita porque a sua autoestima é baixa. É muito fácil você chegar e dizer assim para ela: Jesus te olha por dentro e Ele te ama pelo que você é. Você consegue colocar a pessoa de pé. Quero ver você ir pregar para Gisele Bündchen. Quero ver você conseguir pregar o Evangelho para Leonardo DiCaprio. Essas pessoas que nascem diferenciadas com a beleza normal, por isso são exaltados a uma espécie de semideuses aqui nesse mundo. Os gregos eram bonitos. Além de bonitos, eram inteligentes. Diga comigo, inteligentes. Você já ouviu falar da tal filosofia? A tal da filosofia nasce com os gregos. Filosofia é uma palavra que vem do latim, a soma de 2 palavras. Uma é philos e a outra é sofia. A palavra philos significa amor, ou melhor, amante, namorado. E a palavra sofia é inteligência, sabedoria. Então o que é filosofia? É ser amante da sabedoria, é ser namorado da inteligência. Antes de Jesus nascer, os homens da Grécia já ficavam filosofando, já ficavam um olhando para o outro, vendo o sol, as estrelas, o vento, a árvore, e tentando explicar o que é isso. Os gregos criam matérias. São os gregos que vão inventar a tal da democracia. São os gregos que inventam a medicina, da qual Lucas vai estudar. A medicina nasce com Hipócrates. Então veja só, os gregos, além de serem bonitos, eram inteligentes. Além de bonitos e inteligentes, eram ricos. A terceira maior cidade da Grécia era a cidade de Éfeso, que nós temos aqui na Bíblia uma carta só para ela. Uma cidade que em baixa temporada tinha 500 mil habitantes, em alta temporada 1 milhão de habitantes. Estava em Éfeso uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. Estava em Éfeso, o maior centro de feitiçaria do mundo antigo. E quando o apóstolo Paulo entra dentro daquela cidade, olha só que Paulo não tem a beleza dos gregos. Pelo contrário, é um homem de 1,5 metro de altura, uma cabeça desse tamanho, calvo por natureza. Há quem diga que era caolho e manco de uma perna. E é esse o modelo que entra dentro da cidade, dos homens bonitos, das mulheres bonitas, dos homens e mulheres ricos, dos homens e mulheres sábios. Ele vai andando pelas ruas da cidade, os gregos deviam olhar e procurar uma madeira para dizer: isola. Um dizendo para o outro: a mãe dele deve ter jogado pedra na deusa para ser feio desse jeito. Mas se você tirasse o olhar da terra e visse o céu, a janela aberta e Deus olhando para a Grécia, Deus ia dizer: só tem um bonito aí. Só tem um aí que é a minha imagem, a minha semelhança. Porque enquanto os homens olham para fora, eu repito, eu continuo olhando por dentro.
E é esse Paulo que sozinho vira a Grécia de cabeça para baixo. Ele fecha o templo da deusa Diana, ele acaba com a obra de feitiçaria. Alguém lembra de Atos 19? A Bíblia dizendo: e os feiticeiros da Grécia chegavam em Paulo e traziam as suas obras de feitiçaria, os seus livros de encantamento para serem queimados, porque o Deus de Paulo era maior do que os deuses da feitiçaria. E só para mandar um recado para os pentecostais que estão aqui: o nosso Deus continua o mesmo, tá? Não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chicaveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Não há obra de mandinga, de feitiçaria, não há obra feita em cemitério, não há nome amarrado na boca de sapo que fique de pé do nome de Jesus de Nazaré. Nada, porque ele é maior do que tudo. E é esse Paulo que leva os gregos a conhecerem Jesus. Agora eu estou falando de Lucas. Lucas é um menino rico e mimado, um grego que sai da Grécia para estudar medicina no Egito, porque embora os gregos inventem a medicina, são os egípcios que pegam a medicina e transformam ela em matéria. Por isso que até os dias de hoje as pessoas ficam assombradas como é que aquelas múmias estão em estado de conservação depois de 2-3 mil anos. Tamanha era a medicina que os egípcios usavam. Lucas aprende medicina no Egito. Ao invés de voltar para a Grécia, o Egito faz divisa com Israel. A cidadezinha que separa Israel do Egito chama-se Tebas. Ele sai do Egito, atravessa Tebas, Daniel, e chega em Jerusalém. Ao invés de ir para a Grécia, ele diz: eu vou montar meu consultório aqui em Israel mesmo. Ele monta um consultório e conta a tradição que numa bela noite de madrugada, alguém bate a porta do médico Lucas. E alguém diz assim: doutor Lucas, nós precisamos do senhor na casa do doutor fulano de tal, um homem importante. Por quê? Porque tem um homem lá que precisa da sua ajuda. Lucas pega a sua maletinha, o seu estetoscópio e vai para esta casa. Quando ele chega nesta casa, ele sobe no 3º andar da casa e deitado em uma cama está um homem de 1,5 metro de altura. Cabeça calva por natureza, aquele olho que eu disse para vocês e a perna torta. Só que esse homem está todo ensanguentado, porque jogaram ele de cima de uma muralha e antes apedrejaram ele. Já já eu digo o nome dele, vocês já sabem. Ele está deitado na cama e alguém diz: doutor, o que o senhor acha? Lucas observa e diz assim: ele está em estado de coma. Só os deuses podem dizer. E alguém repreende, ele diz: os deuses não. Esse baixinho aí diz que só tem um Deus. Isso começa a mexer com a mente do médico, porque todo médico é um cientista e tem curiosidade. E Lucas passa a cuidar daquele nanico que ficou em coma 1, 2, 3 meses, não se sabe. E cada vez que ele está cuidando, o nanico era famoso, recebia visita de pessoas. Diz a história que entrou dentro da casa a família do nanico. E quando olharam para ele na cama, ensanguentado, perguntaram ao médico: Lucas, vai demorar muito para ele voltar, doutor? E Lucas diz: só os deuses sabem. E as pessoas começam a rir e dizem: não, doutor, enquanto ele era da nossa família, ele até cria em alguma coisa, mas depois que ele virou dessa religião aí, ele só acredita num Deus. Como assim? Ele fala que esse Deus deu tudo para ele, quando na verdade tirou, doutor. Quando ele voltou lá para a nossa cidade, em Tarsis, a família deserdou ele, e ele, que era um homem poliglota e advogado, teve que aprender a costurar a tenda para sobreviver. Um dia nós fomos questionar ele, sabe o que ele disse para nós? Eu sei viver em abundância, mas também sei padecer necessidade. E nem a altura, e nem a profundidade pode me separar do amor de Jesus Cristo. Um dia está Lucas lá cuidando do doente e entra um povo que vem lá da Grécia, parentes de Lucas, assim, de sangue. E quando entra assim: doutor, falta muito para ele voltar. Por que? Pergunta. Não, que ele esteve lá na nossa cidade, em Tessalônica, e ele fez uma pregação que deixou a gente tudo meio perturbado. Como assim? Foram falar para ele da morte, ele deu risadas, porque ele disse que vai chegar uma hora que as pessoas vão ressuscitar. Como assim? Eu imagino a pessoa pegando um papelzinho no bolso. Calma aí, que é muito difícil que ele falou. Ele falou que é uma tal de escatologia que ele pregou para nós. Coisas do futuro. Ele dizia: O que ele falou para vocês? Ele disse assim, ó: e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Naramassuri de Candorou, Assuri de Essas histórias
de arrebatamento, de morto ressuscitar, entram na cabeça do grego Lucas, do médico, e ele não entende bulhufas. Ele fica curioso. Ele agora quer ver o moço deitado na cama. Qual é o nome de quem está deitado na cama? Ele quer ver esse tal de Paulo ressuscitar logo, voltar dos mortos, porque quem está em coma está meio vivo, meio morto, e que espera ele voltar para ele questionar, até que chega o dia que Paulo volta. Quando Paulo abre os olhos e senta na cama, Lucas está lá e Lucas diz: deita. Mas por que? Deita, eu sou seu médico, deixa eu ver sua pulsação. O que o médico faz? E Paulo começa a perguntar: onde estou? Quem sou eu? O que estou fazendo? E Lucas conta para ele: acharam você caído num despenhadeiro ali, parece que jogaram pedra, te jogaram de cima, e a memória vai voltando, e Paulo diz: eu sei o que eu estava fazendo. Doutor, o senhor me libera porque eu tenho que voltar a fazer o que eu estava fazendo. E Lucas diz: não, você não pode sair de perto de mim de jeito nenhum, porque a responsabilidade da sua saúde está sobre mim, eu sou pago para cuidar de você. Diz: doutor, me libera logo. Não posso, você não pode sair daqui. E o doente começa a gemer: ai! E Lucas diz: está vendo? Você não pode sair daqui. O que está doendo? É a cabeça? Ele diz: não, doutor. Ai! Ai, o que? O que está doendo? As pernas? Você caiu de... O que? Não, ai! Ai, o que, Paulo? Ai de mim! Se não anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas coisas ficam na memória do médico grego. E o médico então faz um negócio com Paulo. Pergunte qual? Só fala se todo mundo perguntar. Só se perguntar fazendo biquinho. Que povo fofo. Ele diz assim: vamos fazer o seguinte, o senhor não pode ficar sem orientação médica. Eu, Lucas, me proponho a caminhar contigo como seu médico particular. Paulo já vai dizendo: não tenho dinheiro para pagar. Ele diz: não quero dinheiro. Eu quero escrever sobre a sua história. Eu já sou rico, já sou médico, já estou cansado disso. Eu quero coisas diferentes. E em você eu vi algo diferente. Você permite? Eu ando do seu lado como biógrafo, mas não sou da sua religião. Meu Deus é Zeus. E o amigo e os irmãos de Zeus são meus deuses, Poseidon e Hades. E também temos lá no Monte Olimpo Hermes, Hera, Afrodite, e vai falando todos os deuses da Grécia. E Paulo dizendo: você tem certeza? Quer andar do meu lado? Por quê, Paulo? Porque o que eu tenho em mim pega. Pegou aí ou não? Não ande com gente muito crente, porque se andar você vai ficar tão louco quanto é a pessoa. Eu costumo dizer que a pior coisa que tem para um pentecostal é chegar na igreja e sentar perto de uma geladeira humana. Daquele crente que você chega perto dele, se ficar 5 minutos você pega resfriado, de tão gelado que a pessoa é. Você chega todo animado para o culto e diz: a paz do Senhor. A criatura responde assim, ó: nhô. Já viu? Você chega todo: a paz do Senhor, meu irmão, e diz: nhô, nhô. Você pergunta: como é que está a sua mãe? Eu não tenho mãe nem pai, é para morrer. Você senta perto dessa criatura, o que está nela de ruim pega na gente. Tem umas pessoas aqui que estão sofrendo, né? Não, é só olhar quem está do seu lado. Olha a cara feia da pessoa. Parece que foi batizada num pote de vinagre. Passa o culto inteiro olhando a cara do pregador, desafiando ele. Fica o culto inteiro olhando para mim com esse olho seco. Segura aí. Olho de sapo que morreu no dia de enchente. Fica o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Se você sentou perto de um geladão, eu tenho pena. Em compensação, se o geladão sentou perto de um canela de fogo, vou ter que dar aquele grito, Daniel: sai da frente, Satanás! Porque se o frio pega, o fogo pega também. O fogo pega também. O que Lucas foi fazer da vida dele? Foi andar ao lado de Paulo. Cada vez que ele anda, ele vê uma coisa esquisita e escreve. O livro de Atos dos Apóstolos foi o primeiro livro que Lucas escreveu. Ele escreveu o primeiro livro de Atos porque ele era biógrafo não convertido. E tudo que ele vai vendo, ele vai escrevendo. É tudo coisa estranha. Até que ele chega no capítulo 20. Agora eu vou começar a pregar. No capítulo 20 de Atos, Paulo está pregando. Ele começa a pregar um sermão que a gente chama de sermão espada. Pergunte por quê? Comprido e chato.
A Bíblia diz que ele começa a pregar e não para mais. O culto começou às 6 da tarde, era meia-noite. Paulo estava pregando ainda. Não, se você está aqui e me aguenta escutar, imagina o que era ouvir Paulo. Eu sairia de qualquer lugar do mundo para ouvir o apóstolo de São Paulo pregar. Paulo pregando, e é por isso que eu não acredito no que as pessoas dizem que Eutico caiu da janela, porque o sermão de Paulo foi longo e extenso. Ele não caiu da janela por causa disso. Levante a mão direita para o céu, por favor. Faz um carinho nas costas do seu irmão e diga, vai doer só um pouquinho. Roberto, muda a música aí. Eutico despencou daquela janela por algumas razões. Primeira razão, ele resolveu sentar na janela. Pergunta que fica, quem está na janela está olhando para dentro ou para fora? Ninguém consegue explicar. Ora a pessoa olha para dentro, ora a pessoa olha para fora. O crente tem que escolher o lugar dele na igreja. Não fique no lugar errado, porque se você ficar no lugar errado, você corre o risco de despencar. Quem não fica no lugar onde Jesus colocou ele, cai. E depois não vai jogar a culpa no pastor, no irmão, na irmã, não. Você nasceu para ser pé, mas queria ser mão. Você nasceu para ficar sentado, você queria estar no lugar pregando, aí termina o culto, vai lá para fora, junta meia dúzia de crente frustrado igual você, pega a língua que é maior do que a minha gravata e dá-lhe falar do culto. Ah, se fosse eu pregando, ah, se fosse eu cantando, ah, se fosse eu, ah, se fosse para ser você, era você infeliz. Jesus não erra quando chama, não. O problema é que você está no lugar errado. Por isso fica o culto inteiro parecendo com uma rolinha que tomou uma pedrada na árvore, ombro caído, barriguinha murcha. Ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém. Em nome de Jesus eu te repreendo agora. Se você estiver no centro da vontade de Deus, que é o lugar certo, pode levantar 11 mil demônios contra você. 1000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro, e você não será atingido. Me escute. O que eu vou falar agora, você talvez nunca ouviu. A Bíblia, tudo que está escrito nela, nada é sem sentido. Antes da Bíblia falar que Eutico caiu, a Bíblia dá uma pista. A Bíblia diz, e as lâmpadas estavam acesas na casa. Repito, havia muitas lâmpadas acesas na casa. Falo de novo. Haviam muitas lâmpadas acesas. Só que as lâmpadas lá não eram como essas. Não havia energia elétrica. Eram menorás, eram castiçais, eram lamparinas, que quando acesas, eram acesas movidas a azeite. O azeite batido, com fogo aceso, iluminava o ambiente. Como o culto começou às 6 e foi até meia-noite, quando deu umas 7, 7:30, acenderam as lâmpadas da casa, no primeiro piso, onde o povo estava. Mas Eutico estava sentado no terceiro andar. Ele estava sentado na janela. A fumaça das lâmpadas aqui embaixo começaram a subir. E Eutico está lá em cima. E o lugar do crente não é lá em cima. Todo mundo quer estar em cima. Aquele que quer estar em cima nunca estará. Porque não é o seu desejo, tem que ser o desejo dele. Porque isso fala de arrogância, isso fala de pessoas que querem pular degraus. E Eutico estava em cima. E as lâmpadas acesas mandavam fumaça para cima. Quando eu era menino, lá na Vila Tatu, a gente não tinha energia elétrica em casa. E eu não dormia, porque criança elétrica, se eu sou assim agora, imagina quando eu era menino. Tipo, sabe, de 5 anjos para me segurar. E aí minha mãe tinha uma fórmula mágica para me fazer dormir. Pergunte como. Ela botava uma lamparina na minha frente e um papel. Eu pegava o meu dedo e colocava o dedo na fumaça da lamparina. Alguém já fez isso? Aí na ponta do dedo criava um carvão.
porque era movida a querosene. Aí com carvão eu desenhava no papel. E ficava ali 15 minutos, não passava de 20. Cada vez que eu colocava o dedo na fumaça, a fumaça parava de subir e ia entrando aqui na minha narina. Como ela ia entrando na minha narina, ia entorpecendo. Daqui a pouco eu começava, em vez de falar Jesus, falava Genésio. E ia até desmaiar, porque a fumaça entorpecia. Eutico está sentado no terceiro andar. As lâmpadas estão acesas. E o que sai da lâmpada é o resultado do azeite queimado. É o incenso. É oferta de libação. É oferta de adoração. Somos os vasos do Senhor cheios de azeite. O fogo do Espírito desceu sobre nós. Cada vez que o fogo desce sobre o vaso cheio de azeite, sobe uma fumaça. Sai a adoração. Sai o grito de glória. Aleluia. Hosanas, línguas estranhas, profecias. E tudo que sai daqui não é para o homem, não é para o pastor, não é para o evangelista, não é para o pregador, não é para o cantor, não é para o circo de oração, não é para a banda, não é para os homens. O que sai é para aquele que está sentado no alto e sublime trono. Deixa eu te contar um segredo. Você sabia que o seu grito não chega no céu como barulho? Toda a adoração da igreja não chega no céu através de barulho. Deus não ouve a nossa adoração. Deus recebe a adoração. O Espírito Santo filtra a nossa adoração, porque se grito trouxesse Deus para a igreja, qualquer um que gritasse recebia. E tem gente que grita à toa. Tem gente que grita só para os outros achar que ele é mais santo do que os outros. Tem gente que dá grito de glória a Deus para esconder o bocejar da boca. Já viu o crente, ele abre a boca e diz, glória a Deus. O crente está dormindo na vigília, ele acorda falando em línguas. Já viu isso acontecer? Não sai do espírito, saiu da mente dele. Esse tipo de adoração não passa do teto. Porque quando começa a subir, o Espírito Santo filtra. Ele diz, só vai subir o que a adoração que sai do coração. A adoração que sai da boca para fora não sobe. A adoração que sai apenas com gritos para impressionar os homens não sobe. Só sobe aquela que sai do coração. Porque o Espírito Santo filtra. Quando ele filtra, os anjos que estão acima pegam taças e começam a colher toda a adoração em forma de fumaça. E aí eles vão diante do trono de Deus. Está escrito em Apocalipse. E eles derramam diante do Senhor a adoração. Derramam as lágrimas, derramam os gritos e o clamor. Aí Deus não ouve. A Bíblia diz que Deus sente o cheiro. Vou falar de novo que você não entendeu. O seu grito não vai para o ouvido de Deus. Ele é transfigurado em incenso. Aí os anjos levam diante de Deus e jogam no altar. Aí Deus sente o perfume da adoração. E quando a glória que sobe é verdadeira, Deus pega e manda a glória verdadeira para baixo também. Olha onde vai dar isso. Eutico está fora do lugar. Quis ficar mais alto do que todo mundo para aparecer. Como estava fora do lugar, mais alto do que todo mundo, quando começou a subir a fumaça, ele sentiu o cheiro que não era para ele. O produto da lâmpada acesa não é para o homem. Como ele sentiu aquele perfume, ele simplesmente se entorpeceu. Quantos crentes você conhece que ficaram entorpecidos, embriagados com a fama? Eu me lembro de um grande amigo meu, se não me falha a memória, o moço cantou uma música dele agora há pouco aqui. Que ele chegou a dizer assim, gente, eu estou acima da média. Você deve se lembrar disso. As pessoas ficam se perguntando, por que hoje em dia os ministérios de louvor não têm longevidade? Também ministério da palavra. A pessoa começa, sobe como um foguete e tomba. Por quê? Porque essas pessoas acham que são elas. Idiota é o ser humano que se vangloria de algo que não é dele.
As pessoas perguntam, pastor, qual é o segredo da longevidade do seu ministério? Eu digo, primeiro é a misericórdia. E segundo, que eu sei o que eu sou. Um nada. Eu sou um ser humano. A palavra ser é uma entidade invisível. E a palavra humano vem de humus. E humus é terra misturada com esterco. E eu não preciso falar para vocês o que é esterco. Então o que é um ser humano? É um espírito, uma entidade invisível que habita num corpo podre. Como é que um espírito que habita num corpo podre vai bater no peito dizendo, eu sou, eu tenho, eu faço, eu aconteço? São loucos, são ignorantes, são cegos, sofrem com a síndrome de Lúcifer. São criaturas, mas acham que são criador. Só porque aparecem mais que os outros, acham mesmo que o seu talento é insubstituível. Acham que vão viver para sempre. E mal sabem eles que quando Deus quer usar, Ele pega uma criança lá do meio da comunidade mais simples. Ao invés de Deus levantar alguém lá no grande templo com 500 mil membros, Deus entra na rocinha, sobe aqui na laje e começa a olhar esses crentes simples que poderiam estar dormindo, mas estão buscando. E o Senhor diz, o avivamento nasce aqui. O avivamento nasce de lugares simples. O verdadeiro avivamento não nasce em Jerusalém. Ele começa lá em Nazaré. Começa onde ninguém acha que vai vir alguém. Os maiores avivamentos do mundo vieram de lugares que ninguém dava nada para eles. Porque é a maneira de Deus dizer, não é o homem que faz, sou eu quem faço. Não é o homem que escolhe, sou eu que escolho o homem. E porque Deus me trouxe aqui nessa madrugada, só Ele sabe. O que eu estou pregando, primeiro foi um teste para ver se você tinha ouvido de ovelha. Porque eu estou cansado de pregar para girafa. Tem gente na igreja que não é ovelha, é uma girafa. Já viu uma girafa? É aquela criatura bonita com seu pescoço lá em cima. Você nunca vai ver uma girafa comendo capim. Ela só come nas árvores altas, nos frutos altos. Tem crente que parece uma girafa. Ele entra no... Não, dependendo de quem está pregando, eu não entro nesse culto. Eu ia ali para ouvir qualquer coisa. Eu não como qualquer coisa. Ah, filho do cão com a pomba gira. Seu incircunciso. Quem foi que te disse que o que sai dessa tribuna é qualquer coisa? A Bíblia diz, a minha palavra não volta vazia. Pode ser uma criança pregando, pode ser um analfabeto pregando, a palavra não volta vazia. Não volta vazia. Levar a sua e comecei falando de teologia para sentir a igreja. E olha que eu vi gente amando, dizendo, estou aprendendo. Mas eu vi gente olhando para o relógio e dizendo por dentro assim, ele não é mais o mesmo. Eu queria ver aquele menino da Vila Tatu que dava golpe de Kung Fu. Ele mudou. Mudei sim. Porque o tempo passa e todos mudam. Mas mudou só a embalagem. O conteúdo ainda é o mesmo. Agora dá uma olhadinha para você, crente. Não mudou nada. A embalagem, mas por dentro você morreu. Não profetiza, não tem humildade, não aceita mais nada, pula de igreja em igreja como se fosse um macaquinho pulando de galho em galho. Procura a perfeição em todos, esquece que igreja não é. Você quer perfeição? Não vem à igreja, vai numa reunião do Lions Club, vá na maçonaria. Lá tem lugares de pessoas perfeitas e ricas. Igreja é hospital, querido. E no hospital só tem doente de Covid, canceroso, leproso. Mas o médico dos médicos está ali. A pessoa entra podre e sai curada. Entra caída e sai levantada. Aqueles que têm a humildade, é claro. Eutico estava no lugar errado e recebeu um perfume que não era para ele. Que Deus te coloque no seu lugar. E quando Jesus te levantar, se esconda na cruz. Porque o segredo da longevidade de qualquer ministério está na humildade. Está em você reconhecer que você é só um mero instrumento. E detalhe, nunca esqueça as suas origens. Não esqueça de onde Jesus te levantou. Olhe sempre para trás, pelo retrovisor. Tem gente que diz, não, crente não olha para retrovisor, só para frente, para frente. Não, às vezes você precisa olhar para trás. A marcha mais poderosa de um carro não é a primeira nem a quinta, é a marcha ré. Pode ver que só tem uma. Para frente é 5, para trás é uma só. Porque é muito difícil usar uma marcha ré. E às vezes é preciso usar uma marcha ré, é preciso reconhecer quem você é.
O segredo da minha sobrevivência está nisso. Os meus amigos me chamam de Highlander. Alguém lembra do Highlander? Era aquele herói que as pessoas matavam, daqui a pouco, olha ele vivo de novo. O que já foi de gente no meu enterro. Sério, chegam no enterro e se frustram, porque quando chegam lá, quando vão ver lá o corpo, tem um bilhetinho. Desculpa aí, ressuscitei ontem. Nunca conseguiram fazer a minha missa de 7º dia. Não deram conta. Por quê? Porque eu estou alicerçado em Cristo. Quando alguém pensa que derruba, eles se esquecem que só pode derrubar aquele que levantou. O que o homem dá, o homem tira. Mas quando Deus dá, dá para nascer um homem na terra, um demônio no inferno ou um anjo no céu capaz de tirar. Se esconda em Cristo e você vai ver o seu ministério crescer. Saia da janela e vá cultuar com o povo. O Eutico despenca lá de cima, o infeliz, e cai e quebra o pescoço. Acabou com o culto de todo mundo. Olha o problema do crente fora do lugar. Olha o problema do crente arrogante. Tira a atenção de quem está pregando da palavra para ele. Acabou o culto, todo mundo foi ver o morto lá. Quando está todo mundo vendo o morto, começa a gritaria. Era meia-noite. Pergunte qual gritaria. Um médico, precisamos de um médico, um médico. Quem é que vai achar médico à meia-noite? E não é que tinha um médico lá. Muda a música, Roberto. No meio do povo vem um moço alto, bonito, parecendo esses atores de Hollywood, cabelos encaracolados. Alguém diz, quem é esse? Dá licença, meu nome é Lucas, eu sou médico. Sou médico, sou da Grécia. Estava aqui passando. Ele não queria falar que estava com Paulo. Dá licença, deixa eu ver o doente. Lucas dá uma olhadinha, quando ele vê a cara do doente, ele diz, ih, isso aqui morreu. Saindo pedaço do cérebro pelo ouvido, que ele destroncou o pescoço, caiu lá de cima. Ele pega a pulsação, não tem pulsação. E aí, como todo médico bem experiente, ele diz assim, quem é a família? A família do rapaz ali. Como médico eu decreto, perdemos ele. Como assim perdeu, doutor? Isso é uma linguagem médica. Ele morreu. Começa o desespero. No meio do desespero vem chegando um nanico de 1,5 metro. Caolho e manco de uma perna. Careca, estava pregando lá. Gente, o que está acontecendo? Acabou o culto ali. E Lucas dizendo assim, Paulo, falando entre os dentes, pensou, sai daqui agora. Mas por quê, doutor? Por quê, Paulo? As pessoas te jogam de cima de muralha quando você prega. Quando a notícia esparramar na cidade que esse adolescente morreu no seu culto, vão querer te cortar em pedacinhos. Cai fora, vai embora. Ele diz, calma, doutor. Quem falou para o senhor que ele morreu? E eu imagino Lucas, eu sou médico. Meu diploma veio do Egito. Ele está morto, eu atesto que ele está morto. Eu acho que nasceu com Paulo essa história de a gente procurar sempre uma segunda opinião. Foi no médico, o médico falou alguma coisa, procura outro. Ô, doutor, ainda bem que eu não ando só com o senhor, eu tenho outro médico que anda comigo, viu? Eu imagino o Lucas dizendo, gente, não escuta ele não, ele caiu de cima da muralha, eu cuido, ele bateu a cabeça. Doutor, só me dá licença, eu vou pedir uma segunda opinião para o outro médico que anda comigo. Paulo, nós estamos na viagem, já tem dias, só eu e você. Não, doutor, tem um outro médico que anda comigo. Só dá licença que eu vou telefonar para ele. Paulo vai para um canto, pega o seu celular e liga para o médico dos médicos. Você conhece o telefone do médico dos médicos? Não. Tem número, 3332. Jeremias, capítulo 33. Está escrito lá, verso 30... Capítulo 33, verso 2, está escrito, clama a mim, responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe. Detalhe, o telefone de Jesus nunca está fora de área. Não acaba a bateria. Não fica sem sinal. E não fica assessor com o celular na mão. É ligar se tiver. É claro que não é qualquer um que ele atende. Ai, meu Deus. Porque antes desses telefones terem bina, que é o identificador, o de Jesus lá no céu tem também. Alguém aqui já olhou para o celular e disse assim, não vou atender? Quem já fez isso? Ah, hipócrita. Você já fez sim, que eu sei. Quem já olhou o número, reconheceu, não vou atender. Quem já fez isso? Mas e quando liga aquela pessoa, Roberto, música de amor? Aí liga a sua paixão e diz assim, hello, baby. Chega, Roberto, senão desvia o povo. Liga a pessoa, o coração quase sai pela boca, você atende na hora, você até erra os teclados.
Quando alguém liga para o céu, para o telefone de Jesus, ele olha e vê quem é a criatura. Aí ele procura a sua conta no céu. Sabia que nós temos uma conta no céu ou não? A Bíblia diz: guarda o bom depósito. Tem um banco lá em cima chamado Banco da Graça. Todas as vezes que você faz uma oração, o Senhor olha a sua conta para ver se tem fundo. É por isso que a sua oração não é respondida. Não tem fundo. Você não deposita. Você vem para a vigília desesperado e diz assim: hoje é meu milagre. O milagre não vem, você vai lá para o candomblé. Tem que depositar, nem que seja de pouquinho em pouquinho. Como é que eu deposito, pastor? Um glória a Deus daqui, um aleluia dali, uma mãozinha levantada para cá, uma ida à escola dominical, um sacrifício de ir na vigília aqui na laje. São depósitos. E aí quando eu ver que tem saldo, você pode sacar. Pastor, eu estou lascado então, porque não tenho nada lá, meu saldo está no vermelho. Jesus me trouxe hoje aqui para dizer que ele vai abrir um financiamento para você. Vai haver um empréstimo. Só que você tem que dar alguma garantia para ter o empréstimo. E qual é a garantia, pastor? Você provar para ele que você ainda o ama. Que você vai sair dessa vigília com a vida transformada. Que você vai passar a amar mais esse livro do que os livros que você anda lendo. Você tem que provar para ele que você vai ter mais paixão por esse livro do que pelo Big Brother. Que você vai passar mais tempo com esse livro do que com essa porcaria na mão. Que você vai saber mais o nome dos profetas da Bíblia do que dos atores da Netflix. Porque eu sei que aqui na Rocinha tem muita gatunete. Eu já sei dessas coisas. Porque você vem para a igreja vazio. Vem com essa cara fechada. Quer que o pastor tenha na mão uma varinha de condão. Quer que o pastor grite abracadabra e o céu despenque sobre a sua vida. E aí sai do culto dizendo: pregador, não tem mais unção não, viu? Será que sou eu que não tenho ou é você que está lascado? Pastor, estou lascado, mas vim aqui. Não fez mais do que sua obrigação. Veio aqui porque apertou. Vigília não é culto para gente que está com a vida boa, não. Quem está com a vida boa está em casa dormindo. Só vem para a vigília quem está lascado. E se está lascado é porque lá atrás você fez alguma coisa que não devia. E ainda bem que você veio. E já que veio, se abre. Não fica com esse braço cruzado parecendo uma estátua. Vigília é culto de gente maluca. Eu amo vigília porque o crente pula, grita, planta bananeira, se joga debaixo do banco. Pergunte para mim por quê, pastor? Porque não tem mais nada para perder na vida, já perdeu tudo. Então diz: se sobrou isso, é isso que eu vou fazer. O Paulo ligou para o médico dele, e o médico dele olhou para o Eutico. Ó, como é bom ter uma segunda opinião. O médico grego disse: morreu. O médico dos médicos disse: está dormindo, Paulo. Paulo abre um sorriso colgado e diz assim: gente, o moço está só dormindo, viu? A alma está dentro dele ainda. Eu imagino Lucas tentando sair de fininho, Paulo catando o morto. Já que está dormindo, vamos acordar ele. Eu imagino Paulo dando uma sacudida, o pescoço parecendo de um frango destroncado, até que de repente o pescoço endurece. E todo morto da Bíblia que ressuscitou, ressuscitou fazendo assim, ó, atchim! O espírito volta, alguma coisa ruim sai, a morte vai embora. Paulo coloca aquele moço de pé. E deve ter dito a eles que mais tarde ele vai contar para a igreja de Corinto: assim como Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos, aquele que está nele, pode ressuscitar também. Pergunte: o que aconteceu depois, pastor? Paulo voltou para a igreja e foi pregar de novo. A Bíblia diz que ele pregou até a alvorada. E quando terminou o culto, ele fez uma santa ceia. E quando está todo mundo saindo do culto, há um moço de pé na porta vivo. E todo mundo arrepiando, dizendo assim: ele estava morto e ressuscitou. O Cristo que ressuscitou Eutico numa madrugada, como já passamos da meia-noite, ele está aqui para ressuscitar você também. Vai ressuscitar os seus sonhos, vai ressuscitar o seu ministério, vai ressuscitar a sua família, vai ressuscitar a sua chamada. E quando esse culto terminar, você descer aquelas escadas, vai descer possuído pelo Espírito Santo.
E na próxima vigília não vai caber gente na primeira laje, na segunda laje, vai ter que ir para o meio da rua, porque esse lugar será chamado de Casa da Ressurreição. E só quem crê nessas histórias desse pregador maluco, fique de pé comigo, por gentileza. E dê uma salva de palmas a Jesus. Feche os olhos. Você precisa ter primeiro a coragem de reconhecer que você precisa de algo mais forte na sua vida. E para ter algo mais forte, você tem que sair da terra. Porque as coisas da terra se limitam à terra. Tem coragem de subir um monte comigo hoje? Feche os olhos. Moisés um dia olhou para Deus e disse: não estou aguentando mais, Senhor. Eu preciso de uma experiência nova. Eu estou morrendo aqui embaixo. Me mostra a sua glória. E o Senhor disse: sobe aqui para o monte, Moisés. Só que quanto mais perto da glória de Deus, mais perto da morte você fica. Porque a glória de Deus é incompatível com o corpo humano. Mas aqueles que ficam diante de Deus têm a sua vida transformada. Feche seus olhos e sobe comigo um monte. Casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho, é você. Ele é tudo isso. Ele é a luta, é a vitória. É você. Feche os olhos. Vamos subindo, é um cântico de degraus. A nuvem que aponta o destino É a mesma. é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, A rocha que mata minha sede é você. É você. Vem, sobe. mais perto do monte, mais perto Da face me espanto com o peso da tua glória. mais perto Da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo. que me faz dizer: Moisés, Suba em meu lugar. Me faz entender, vem, que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar é você. Tudo sobre você.
Onde houver um homem e uma mulher nesta vigília, meu Pai, que precisam de uma ressurreição, que precisam, Senhor, de um up na sua vida, onde houver alguém cansado de uma vida espiritual pequena, vazia, onde houver alguém que quer de novo brilhar e resplandecer, onde houver alguém que sente saudades do fervor e da revelação, desce sobre eles agora, mostra a sua glória, pega ele agora, pega ela agora, 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 agora. Eu vou subir no monte que muitos desistiram E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Levante a mão direita para o céu comigo. E diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a minha fé, esfriaram a minha fé, roubaram os meus sonhos, as promessas, eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora, fecha a sua mão. Eu conto até 3, você joga no chão e pisa em cima. E aí você encontra 2 pessoas e diga para elas: o Senhor quer nesta noite cumprir as promessas na sua vida, mas para isso você tem que estar vivo, porque Ele já vem buscar a sua igreja. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará aqui na laje. 2,5, a rocinha será chamada de terra da ressurreição. 3, jogue no chão, pise em cima. Cumprimente, abrace 2 pessoas, diga para ele: as promessas vão se cumprir. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. De novo. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que Ele está. E um dia voará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Que lindo, de novo. Vem Jesus. O coral mais lindo da Rocinha. Maranata, vem Senhor Jesus. Pela última vez, bem forte. Vem Jesus. Canta, povo de Deus! Só em ti confiarei, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente
aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Amém. Murcha a barriga e estufe o peito. Olhe para esta criatura do seu lado, diga para ela: entendeu? Jesus te trouxe aqui para mudar a sua vida. Agora olhe os olhos da pessoa. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dela, por favor. Amém, igreja? Tome seu assento aplaudindo a Jesus mais uma vez.